Oi, gente! E aí? Vamos lá bater mais um papo aqui no Rembrandt TV? Agradecendo demais aí pela sua companhia sempre com os nossos conteúdos. Bom, pela rua as pessoas só querem saber quando é que Pepa vai ser demitido? Essa é uma pergunta recorrente aí entre torcedores do esporte, né? A maioria da torcida rubro-negra que está, evidentemente, chateada com a campanha do time neste início de ano, neste começo de ano. Já estamos aí concluindo o quarto mês do ano e o esporte ainda não foi convincente. Ainda não teve uma grande partida. Teve alguns bons momentos, alguns lampejos, inclusive o presidente Yuri Romão avalia dessa forma. E ele já disse, cravou na reportagem do GE. Globo aqui de Pernambuco, o repórter Daniel Leal, faz um grande trabalho também, conversou com o presidente na tarde deste domingo e a pergunta foi essa, né? A situação do técnico Pepa. E ele foi enfático que nada vai mudar, que acredita no projeto, tudo é um processo, projeto para ele tem início, meio e fim. E na visão dele, o Pepa está apenas no meio do projeto. Então ele ainda acredita que o Pepa pode sim fazer com que o esporte mude essa situação que vive hoje no Campeonato Brasileiro. Na temporada, né? O esporte foi campeão estadual, mas com muita dificuldade. O início foi difícil também, porque o Pepa resolveu poupar os titulares e fez certo, porque ele estava preparando o time principal para esse restante de temporada, que não seria fácil, como não está sendo, né? Está apresentando aí as suas dificuldades essas já esperadas. O próprio Lucas Lima, depois do jogo contra o Fortaleza, falou que desde o ano passado que o grupo vem falando sobre isso. Conseguiu a classificação, olha, vai vir aí uma Série A muito dura para o time do esporte. É dura para todo mundo. Alguns têm um pouco mais de recurso, de investimento, e pode passar por isso até com mais tranquilidade. Outros vão sofrer mais. É o caso do esporte, apesar de todo o investimento feito pelo time rubro-negro nesta temporada. Bom, mas antes de concluir aqui esse papo, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o seu like, o seu joinha, para confirmar que você curtiu aqui o nosso conteúdo, para você ativar o sininho. Esse sininho aí vai te indicar toda vez que tiver um conteúdo novo. Vai chegar uma notificação para você. Comenta, compartilha e acompanha todo o nosso conteúdo. Tem também os episódios do Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. Tem muita história legal aí para você curtir aqui no Rembrandt TV. Bom, mas falando sobre a entrevista do presidente do esporte, Yuri Romão, ao repórter Daniel Leal, repórter do GE. Globo aqui de Pernambuco, o presidente do esporte, Yuri Romão, ressaltou que, tirando o jogo do Bragantino, na visão dele, esse jogo aí, ele acha que o esporte jogou mal, e jogou de fato, né? Os outros jogos, para ele, o time jogou bem. Ele, segundo ele, não logrou êxito por questões outras. 3 jogos em que tiveram participação aí grande da arbitragem. É verdade, né? Não se esconde isso. Falou-se bastante nisso, a questão da arbitragem nos primeiros jogos do esporte, no jogo contra o São Paulo. Para a felicidade aí do esporte, o Caleri perdeu o pênalti logo no comecinho do jogo, né? Na partida de estreia do esporte no Brasileirão. Terminou 0-0, o esporte conquistou um ponto importante e deixou uma boa impressão naquele jogo, né? Todo mundo esperando que o esporte pudesse fazer uma boa campanha, um bom início de campeonato brasileiro, mas isso não tem acontecido. Aí depois veio o jogo contra o Palmeiras, prejuízo também com a arbitragem que marcou um pênalti no finalzinho do jogo, pênalti esse que resultou no gol da vitória do Palmeiras, um pênalti polêmico, um pênalti que rigorosamente não existiu, né? Mas foi marcado. No jogo contra o Vasco, o Sport perdeu por 3-1, mas teve um gol irregular, um gol pelo menos na visão da maioria das pessoas irregular, porque houve uma carga do atacante do Vasco, o Verratti, em cima do zagueiro do Sport, o Lucas Cunha, e o árbitro nada marcou. E aí teve esse prejuízo nesses 3 primeiros jogos. Mas o Sport perdeu para o Palmeiras 2-1 e no jogo contra o Vasco foi 3-1. O Sport teve alguns bons momentos naquela partida lá em São Januário, mas não conseguiu traduzir essa superioridade em alguns momentos do jogo em oportunidade, em gols, rigorosamente. Até o gol do Sport foi marcado contra pelo time do Vasco. E aí veio a sequência depois, a derrota para o Bragantino, jogo esse que o Sport foi muito mal, foi pouquíssimo tempo em que o esporte, nesse jogo contra o Bragantino, teve lucidez, né, na partida para sair com um bom resultado, coisa que não aconteceu.
E agora essa derrota, não, empate, né, com o Fortaleza 0-0, que quase vira uma derrota, só não virou porque houve erro de arbitragem, dessa vez em benefício ao Sport. Depois de 3 prejuízos, né, em 3 jogos, teve um benefício agora da arbitragem. Mas é muito ruim, né? A gente está falando nisso, hora vai beneficiar um, hora vai prejudicar esse mesmo um. Isso é muito ruim. É sinal de que a nossa arbitragem não vive um bom momento e faz tempo, né? E a tecnologia, os recursos tecnológicos que poderiam, deveriam estar ajudando, não estão contribuindo do jeito que a gente esperava. Esse jogo mesmo contra o Fortaleza, que a bola bate dentro do gol, é verdade, a arbitragem não conseguiu entender, não teve com clareza, não teve como imagem conclusiva o lance do Fortaleza, o chute do Pikachu, que bate no travessão, bate lá dentro e sai rapidamente. Ela realmente, de lado ali, dá uma sensação para muitos de que a bola passa inteiramente a linha, para outros, no caso, para a arbitragem, né? Para o árbitro de vídeo, o Rodolfo Toski Marques, que até Marques, que eu até falei de Rafael, mas é Rodolfo Toski Marques, que jogou para o árbitro a decisão. Num lance como esse aí, geralmente o árbitro da partida ele não é convidado a olhar o vídeo. Geralmente entrou ou não entrou, é uma questão lá para análise do árbitro de vídeo. Mas como o árbitro de vídeo não teve certeza, pediu a contribuição do árbitro da partida, o Matheus Candansan, que foi lá e também não teve essa clareza na imagem. Por isso, ele não confirmou o gol, não validou um gol que foi um gol normal, né? Um gol que realmente deveria ter sido validado. Só que tem um detalhe, né, nisso tudo aí, e a gente fala que os dirigentes reclamam de arbitragem, mas você já percebe que não é uma reclamação com ênfase, por uma questão até de articulação dos dirigentes do futebol brasileiro com o presidente da CBF, o chefe, né, do futebol brasileiro, Edinaldo Rodrigues, que foi reeleito recentemente por unanimidade, eleito pelo voto das federações, eleito pelo voto dos 40 clubes, os 20 da Série A e os 20 da Série B, e ninguém quer se indispor com o presidente da CBF. Então a gente já percebe que as reclamações são num tom mais tranquilo, mais suave, ninguém muito contundente. Então, amigos e amigas, a partir do momento em que você não protesta, você não contesta enfaticamente, não vai ter, acredito, imagino, mudança nenhuma. Fala-se aí em trabalho mais profissional para arbitragem. Os árbitros recentemente foram reunidos no Rio de Janeiro para um trabalho geral, né, para que todo mundo pudesse entrar na mesma página, ter os mesmos critérios. E isso não tem acontecido, a gente tem visto, né, infelizmente, e agora os recursos que estão deixando a desejar. A questão do chip na bola, né, do gol, não gol, a bola passando a linha já acusava ou acusaria no relógio do árbitro, como já acontece em Copa do Mundo, nas ligas europeias, aqui no futebol brasileiro, vai precisar desse investimento também. Circula tanta grana, né? Por que que não se reserva um pouco dessa grana aí para investir nesse recurso de tecnologia? Porque pelo que a gente está vendo, né, está acompanhando, a tecnologia está mais atrapalhando do que esclarecendo, lamentavelmente, né? E assim caminha o futebol brasileiro. Voltando à questão do presidente do Sport, Yuri Romão, né, em relação ao trabalho do Pepa, né, do técnico português, do técnico do Sport, para ele o trabalho é bom, ele tem acompanhado de perto, ele disse que nessa última semana acompanhou muito de perto, está satisfeito com o trabalho que é realizado lá no centro de treinamento. Mais uma vez, eu repito aqui, a gente não acompanha os treinos no esporte. Então, essa é uma questão dos dirigentes, do presidente, da diretoria de futebol. Eles é que são responsáveis por essa análise, porque eles acompanham, além dos jogos, acompanham também os trabalhos no dia a dia. E para eles, os jogadores estão comprometidos a tirar o time dessa situação e certamente estão, né? Estão querendo sair dessa situação, não temos dúvida nenhuma disso. Ninguém está ali querendo, vou fazer aqui, não vou jogar o que eu posso jogar, por uma razão ou outra. Não, não tem nada disso, a gente sabe, a gente reconhece isso. Só que o trabalho não está rendendo, dentro de campo pelo menos. Isso desde o início, apesar do presidente afirmar que não, que está um início de trabalho bom do esporte neste ano. E não está, né? Não é assim, pelo menos dentro de campo, nos jogos oficiais do esporte, dos treinos, a gente
não pode falar. Então ele está convicto com esse trabalho. A minha impressão é que o esporte vai segurar o Pepa para fazer uma análise mais profunda até o meio do ano, quando haverá a paralisação da Série A do Campeonato Brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes. Aí o Brasileirão será paralisado por um mês aproximadamente, e aí, a depender da situação do esporte até lá, serão mais 6 rodadas até essa paralisação. E aí, a depender da situação do esporte, nesse momento, aí imagino que se a situação não tiver modificada, não tiver diferente, aí acho que o presidente do esporte vai ver que a situação vai ficar insustentável para segurar o Pepa, para a continuidade do trabalho do Pepa à frente do Esporte Clube do Recife. Além de tudo, né, tem essa questão da torcida muito chateada, aí o clima no estádio também não fica bom para os jogadores, para o técnico, porque a pressão é grande, os torcedores vaiam, é a forma que o torcedor tem de protestar, a reação das arquibancadas, né, ainda bem que não tem nada a ver com violência, é um protesto absolutamente natural. E o torcedor sabe quando é que a situação está boa, quando é que a situação não está boa, quando é que precisa apoiar, aplaudir o time, incentivar o time e também a hora de protestar, de vaiar a equipe dentro do campo, né? No estádio da Ilha do Retiro. Então essa é a situação. Resumindo, Pepa segue o trabalho, segundo o presidente, numa entrevista ao GE. Globo na tarde deste domingo. Ele continua o trabalho, o esporte está satisfeito com o que tem sido desenvolvido dentro da Ilha do Retiro. O presidente até destacou, a gente não está gostando realmente, os resultados não são bons, esses resultados, mas o desempenho do time na visão do presidente e da sua direção de futebol, com o Guilherme Falcão, que é o vice-presidente de futebol, o trabalho continua sem nenhuma alteração. Então é uma decisão difícil, né? A gente sabe que eles é que têm essa força, o poder de tomar uma decisão de manter ou não o trabalho da comissão técnica. Só para completar aqui, o Santa Cruz goleou, né, o Horizonte, segunda vitória do Santa na Série D do Campeonato Brasileiro. O time tricolor está liderando o grupo. O Central empatou fora de casa com o Souza 0-0, também foi um bom resultado. E um resultado que a gente não citou no vídeo anterior, a vitória do Retrô pela Série C, em cima do Figueirense, de virada 2-1 na Arena de Pernambuco. Tem Retrô e Fortaleza nesta terça-feira pela Copa do Brasil, o jogo de ida pela terceira fase, e também na terça-feira o jogo de ida entre São Paulo e Náutico. São Paulo que perdeu, o Náutico, né, que perdeu no fim de semana, né, neste sábado para o CSA pela Série C, enfrenta o São Paulo no jogo de ida lá no Morumbi. Muito obrigado mais uma vez aqui pelo seu apoio, pelo seu carinho. Você que tem acompanhado aqui os nossos produtos, todos os nossos conteúdos no Rembrandt TV. Se inscreve, deixa o like, né, o joinha para confirmar que você curtiu. Faz o que também? Ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo. Além, claro, de comentar muito e compartilhar para a sua galera. Não deixe de acompanhar também os episódios do Rembrandtcast, tá bom? Forte abraço, até a próxima.